Depressão: causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 4, parte 3. Obsessão. Depois de percorrer vários gabinetes especializados, valendo-se de medicação alopata e de antidepressivos, como de orientações psicológicas, profundamente amargurada e com ideias suicidas, a irmã procurou-nos na comunidade espírita Joana de Ângeles, Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, onde, mercê da bondade divina, desenvolve-se um trabalho de atendimento a enfermos espirituais de variada condição, alguns em estados obsessivos e depressivos dos mais comprometedores. É um trabalho realizado aos domingos, a partir das 19 horas. A irmã nos buscou, dizendo que seria aquela sua última alternativa. Deus é, para muitos, a última alternativa, quando deveria ser a única ou a primeira. Se não obtivesse êxito naquele tentame, segundo asseverava, restar-lhe-ia a saída do suicídio. Esclareça-se que o suicídio não é saída, é entrada em dores maiores. Convenientemente atendida e encaminhada ao departamento próprio, por semanas sucessivas, submeteu-se ela a um tratamento essencialmente espírita, com sugestões à relaxação, técnicas de controle mental, passes, água fluida e orientação espiritual oriunda de veneranda entidade que nos tem honrado sobremaneira a tarefa modesta. Ao mesmo tempo em que a irmã encarnada vinha sendo atendida nas suas necessidades, duas entidades desencarnadas que se vinculavam ao quadro eram igualmente atendidas em nosso trabalho mediúnico, realizado em um outro dia da semana, sem a presença dos enfermos encarnados. Recordo-me bem das experiências vividas com os personagens desse caso. O princípio daquele processo obsessivo datava de 1910. A irmã comprometeu-se com duas outras personalidades, à época também encarnadas. Os três desencarnaram a seu tempo, e a pugna prosseguiu, desdobrando-se para além da morte. A irmã reencarnou, permanecendo as duas outras na erraticidade. A entidade mais fragilizada acabou sendo obsidiada e explorada pela outra, que comandava o processo obsessivo em relação à encarnada. Isto é, uma entidade desencarnada mais perversa, explorando a fragilidade de uma outra entidade desencarnada. Constrangia a explorar psíquica e fisicamente a nossa irmã, outra vez no corpo. As duas entidades, dominadas por sentimentos de ódio e de ressentimento, encontrando-se desencarnadas, tiveram mais ampla liberdade de ação obsessiva. No trabalho mediúnico, atendeu-se a ambos os espíritos, o explorado explorador e o explorador, que, possuindo grande ascendência, explorava duas vítimas, uma encarnada e outra desencarnada. Os espíritos foram convenientemente atendidos e, com o tempo, entraram em uma outra faixa vibratória e espiritual, liberando a vítima encarnada. Esta, por sua vez, esforçando-se também, pôde superar o processo obsessivo. E a depressão, daí decorrente, porque trazia ela no porão subconsciencial um profundo sentimento de culpa por crime não resgatado na encarnação anterior. Hoje, plenamente restabelecida e harmonizada, a irmã prossegue, tranquila, segura e feliz. Em nossas tarefas espíritas, temos atendido igualmente muitos outros casos de obsessão redundando em depressão, envolvendo afetos, ligações espirituais decorrentes de sentimentos originariamente bons. Estou me referindo a esses muitos casos de depressão que são consequências da influência perniciosa e prolongada
de parentes ou amigos que, embora desencarnados, prosseguem afinizados e sintonizados com aqueles que permaneceram na crosta, quando não, os encarnados, melancólicos pela partida do ente querido, pela desencarnação, alcançam-nos com seus estados mentais deprimentes, afligindo-os grandemente. A saudade, sentimento compreensível ante perdas importantes, se não atendida corretamente ou mantida sob certos limites, termina por estabelecer um elo de ligação profunda, culminando por obsidiar o ente, cuja lembrança está sendo cultuada de maneira enfermiça. Afinal, o que é obsessão? Se girarmos o dial de um rádio ao longo da escala numérica de frequência, apanharemos cada estação conforme o número indicativo do tipo de onda. Não será mal repisar. Parando a agulha em 1400, captaremos a Rádio Rio de Janeiro, isto é, neste ponto da escala, estabeleceremos sintonia com o comprimento de onda desta emissora ou com a sua frequência. É o que se passa entre o homem e o espírito. Nossas vibrações provenientes dos nossos pensamentos, sentimentos, aspirações, defeitos, vícios e etc., atraem e permitem a aproximação de espíritos semelhantes que possam sintonizar conosco. No caso de homens e espíritos, a sintonia, em vez de física, como no rádio, baseia-se na semelhança de nível moral. Podemos ser influenciados e nossa conduta modificada pelas sugestões de espíritos bons ou, pelo comum, maus. Estes aproveitam a fraqueza humana decorrente das nossas imperfeições para levar-nos a falir na mesma medida em que eles próprios faliram antes, muitos tendo a intenção de sustentar nossos defeitos e vícios, objetivando prolongar o império do mal sobre a crosta planetária. O Espiritismo, demonstrando pela comprovação no laboratório mediúnico que a vida prossegue para além do túmulo, demonstra igualmente que a desencarnação não apresenta ou não representa uma mudança substancial para o espírito, que prossegue por algum tempo, tempo variável, tal qual se fez enquanto encarnado. Desencarnando em condição lamentável, o espírito ainda ignorante e, por consequência, mau, compraz-se em inquietar, inspirar desespero, conduzir a estados afligentes em um intercâmbio psíquico constante. E isto se dá porque o pensamento, tanto do espírito encarnado como do desencarnado, se irradia e transita por faixas específicas, e irradiando-se o pensamento pelas leis de afinidade e sintonia, atrairá respostas equivalentes. Nossas mentes, ou melhor, as mentes encarnadas, buscam as mentes desencarnadas, como também estas, as desencarnadas, com frequência buscam as mentes dos encarnados, umas e outras podendo desenvolver induções mentais depressivas. Importante observar, pois, que ninguém está a sós no universo, repleto de ondas e raios que se propagam ao infinito. O encarnado, muitas vezes, abalado por problemas ou fragilizado por imperfeições morais, faculta a sintonia com espíritos perturbadores e ou vingativos, que se homisiam nos campos psíquicos, arrastando a estados deprimentes. O encarnado, por invigilância ou imaturidade, através dos pensamentos mórbidos, vitaliza o agente perturbador, esquecido de que há mentes maldosas interessadas no seu fracasso e que quanto mais deprimir-se por este ou aquele fator, mais forte se fará o cerco. A obsessão pode dar-se entre espíritos desencarnados, entre espíritos encarnados, de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, em forma de auto-obsessão,
quando encarnado ou desencarnado, em uma atitude infeliz, estaciona indefinidamente na fixação mental inferior. Poder-se-ia ainda dizer da obsessão através da contaminação fluídica, quando o ser se deixa influenciar pelos fluidos perniciosos do meio ambiente, fluidos deletérios oriundos dos circunstantes, que vão formando, pelas emanações pestilenciais, uma atmosfera espiritual enfermiça. Enquanto é influenciado pelas emanações dos outros, o ser contribui, por sua vez, com seus fluidos deletérios para a perturbação do que os rodeiam numa terrível reciprocidade. Na obsessão entre vivos comumente, pessoas ligadas por sentimentos enfermiços ou necessidades neuróticas criam laços de dependência que chegam a uma como perseguição do outro. Mães supersolícitas, dominadas pelo impulso de domínio, tanto andam atrás de um filho que este acaba não raro, quase manietado. De 5 em 5 minutos, chamam-no para saber se está tudo bem. Pessoas dominadoras e pessoas morbidamente dependentes mantêm relações que não discrepam daquelas existentes entre obsessor e obsedado. O ciúme compulsivo não foge disso, e assim por diante. Segundo o respeitável Carlos Toledo Rizzini, a obsessão pode ser intencional ou ativa, inconsciente ou passiva, sem intenção. Na obsessão intencional, o malfeitor, às vezes, há bastante tempo, observa a futura vítima aguardando um momento favorável para aproximar-se dela e influí-la prejudicialmente. Não quer ser assintoso e percebido. Falo quando a invigilância momentânea abre uma entrada nas defesas pessoais. Sem causa aparente, o sujeito começa a experimentar depressão mental e dificuldades súbitas. Não consegue ficar alegre, está tristonho e cheio de apreensões. Enche-se de irritação surda e pensamentos deprimentes. Não pode ler assuntos edificantes, nem orar. Julga-se vítima, e etc. Daí podem surgir desavenças, fracassos e aborrecimentos variados. Tudo passa em seguida, deixando o indivíduo a lastimar-se por suas atitudes incompreensíveis. Quando começar a ficar azedo, sem motivo patente, cuidado com a obsessão sutil, momentânea. Também a obsessão poderá dar-se por vingança ou de esforço pessoal, quando o obsessor pretende fazer justiça pelas próprias mãos. É a grande causa de obsessão e da pior espécie. Aquele que foi vítima aparentemente frágil e indefesa, uma vez posto em liberdade pela morte do corpo físico, na maioria dos casos, empreende severa perseguição contra o antigo carrasco. Pode durar mais de uma vida, criando uma cadeia de erros. O próprio justiceiro sofre muito com a situação, e o encarniçamento contra o seu inimigo não lhe traz a alegria que esperava colher. Da obsessão inconsciente ou passiva, sem intenção, a troca de pensamentos, sentimentos e emoções transviados e desordenados, entre encarnados e desencarnados afins. Vibrações de ódio, ressentimento, mágoa, desânimo, maledicência e etc. unem os espíritos de ambos os planos. Não há intenção maléfica, pois os desencarnados são geralmente parentes e amigos, cujas consciências estão embotadas e pertencem ao mesmo nível mental. Carlos Toledo Rizzini ainda comenta sobre os espíritos inconscientes da sua condição, descrevendo-lhes o perfil: confusão mental, consciência obnubilada, escuridão, dores físicas, cansaço, apatia, desatenção dos circunstantes,
falta de maturação ou objetivo. Unem-se ao paciente por afinidade, buscando inconscientemente uma companhia com a qual sentem-se confortados, e etc. Resulta a obsessão passiva por osmose. O mesmo autor ainda se refere aos espíritos que não visam a prejudicar a pessoa, antes a declaram ente querido, e comenta: sabem o que fazem, mas estão mal orientados, em face da ignorância e ou sentimentos possessivos que os impregnam. Uns querem continuar ao lado de amigos e parentes, outros trazer para o lado de cá pessoas que estimam, alguns ajudar entes queridos, e etc. E quais são os efeitos da obsessão? Estes: a razão declina, a vontade enfraquece, os sentimentos deterioram-se, os hábitos mudam, instabilidade emocional, choro, raiva, riso, ansiedade, fúria, sentimentos de culpa, apatia. Muitos obsedados acomodam-se à influência dos seus obsessores e acabam até gostando dela. Quando acontece serem estes afastados, ficam inquietos, angustiados e atraem-nos vigorosamente de novo. O obsessor, não sendo um inimigo encarniçado, que quer perder sua vítima o mais depressa possível, alimenta suas ilusões, desejos, hábitos, vícios, o que lhes causa prazer. O resto, pouca importância passa a ter para eles. A alienação do eu, a restrição mental. Tal será um dos mais sérios obstáculos ao tratamento. A obsessão, como há pouco mencionado, pode conduzir a pessoa à apatia. A apatia, por sua vez, pode ser brecha à obsessão. Outras causas psicossociais. Nenhuma criatura humana seria capaz de sobreviver em clima absoluto de isolamento, até porque tal isolamento absoluto traria consequências funestas para quem o tentasse, comprometendo inclusive sua saúde mental. O homem é um ser naturalmente social. Necessita dos outros para sobreviver e manter-se sadio. O bem viver em sociedade, porém, requer do ser um esforço muito grande de compreensão, de adaptação e de cooperação. Influencia o meio e é por ele influenciado. Vivendo em um planeta como o nosso, onde tantos conflitos eclodem, interferindo na economia emocional da pessoa, compreensível que as pressões de variada ordem contribuam para as perturbações do indivíduo. Deste modo, razoável admitir que uma pessoa, sobretudo quando não suficientemente estruturada em si mesma, ficando mais exposta e mais vulnerável à influência do meio, possa cair em depressão por força destas circunstâncias todas. Psicoafetivas. Como consequência do relacionamento social mencionado no tópico anterior, sucederá que alguns conflitos serão praticamente inevitáveis. Nem sempre a criatura conseguirá uma convivência harmônica, saudável e produtiva com o seu semelhante, expondo-se a dificuldades constantes no relacionamento interpessoal, especialmente com aquelas pessoas que venham a fazer parte do seu pequeno mundo. Essas dificuldades de entrosamento, sobretudo com as pessoas de convivência mais íntima e ou próxima, sem dúvida podem concorrer para uma depressão. Com as dificuldades próprias, ampliadas pelas dificuldades do mais próximo, a pessoa vulnerável estará exposta a grandes riscos. Quantos desencantos e frustrações na vida doméstica! Quantos conflitos de opiniões! Quantas ofensas, indelicadezas, desatenções e humilhações! Quanta sobrecarga de problemas!
Somente a pessoa que já conseguiu uma certa estrutura poderia enfrentar bem uma situação de enfermidade orgânica sem adicionar aflições outras. Substâncias entorpecentes. Causa muito frequente de depressão, especialmente entre os jovens. Basta ver o comportamento psicológico da juventude abatida pelos estupefacientes, para logo constatar-se os muitos malefícios de tal dependência. Sabe-se dos danos profundos que tais substâncias produzem no organismo do dependente. Organicamente abatido, a alma ainda mais facilmente se deprimirá. Mesmo que o corpo resista por um certo período, a pessoa, sentindo-se vencida, não encontrando forças para a superação do quadro, emocionalmente debilitada e insegura, poderá deprimir-se gravemente. Alcoolismo. Tudo quanto se disse no tópico anterior tem aqui inteira aplicabilidade, até porque o álcool é, sem dúvida alguma, uma droga cuja ingestão traz enormes prejuízos à pessoa, à família e à comunidade. Se é verdade que o deprimido poderá tornar-se um alcoólatra, como também um dependente de substâncias outras, não menos verdade é que a viciação alcoólica poderá descambar para uma depressão, seja pelos danos causados ao organismo, seja pelos danos causados ao emocional. E há quem pretenda afogar seus problemas no vício, agravando-os, portanto. Psicológicas espirituais. Sabe você, amigo leitor, que esta obra procura um perfil nitidamente espírita cristão, não havendo o propósito de abordar tanto a questão sob a ótica da ciência psicológica, embora não se desdenhe o valor da contribuição acadêmica. Assim, tudo aquilo que contribua para consumir e desgastar a criatura humana na ótica da doutrina espírita, em princípio, poderá ser considerado causa de depressão. A seguir, apresentamos outras causas igualmente relevantes, algumas das quais aceitas pela academia. Para que a obra não se torne fastidiosa, aborda-se também este tópico de maneira sucinta, objetiva, sempre na esperança de auxiliar os sofredores da estrada redentora. Esse binômio psicológicas e espirituais, para nós e neste contexto, tem uma aplicação bastante ampla. Segundo a visão espírita cristã, parte das depressões tem aí a sua causa primeira. Cada criatura humana encontra-se em um determinado estágio evolutivo, com uma escala de valores e com uma estrutura compatíveis com a condição em que se encontra. Deste modo, compreensível que uma pessoa se permita deprimir por uma circunstância que a outra em nada afetaria. Para uma compreensão profunda das aflições humanas, é imperioso que o observador se coloque no lugar e situação do aflito. Sem essa atitude, como conseguirá auxiliá-lo com eficiência, bondade e amor? Assim, vamos encontrar criaturas padecendo de depressão em virtude de agasalhar e cultivar uma tristeza contínua, às vezes inexplicável, alimentar uma amargura perseverante, possuir uma rebeldia sistemática, problemas de procedência vária, mesmo os naturais, aflições que se agigantam, aflições não corrigidas, tudo o que a consome, 1000 pequenas injunções, dores, saudades, erros não corrigidos, pressões socioemocionais, influência do grupo familiar, autoobsessão ou fixação mental, insatisfação perseverante, remoer pensamentos e sentimentos negativos, outros estranhos estados d'alma, indisposição íntima ou desânimo, pessimismo, estados negativos ou alterados de comportamento, mau humor sistemático,
desencantos e frustrações, abusos sexuais, rotina ou tédio, estresse, medo, ansiedade, rejeição.